Alô Brasil, forte abraço aos nossos queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Hora do Esporte, nesta quarta-feira, 23 de abril de 2025, e comigo, como em todas as semanas, nosso craque comentarista Roberto César. Forte abraço, bom dia César. Bom dia Célio Carlos, bom dia aí a todos os nossos ouvintes. Nós tivemos um final de semana aí movimentadíssimo no esporte da nossa região e é sempre muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, mais uma manhã de quarta-feira, levando informações a cada um do esporte da nossa região. Copão Tocantins 2025. Muito bem, a gente começa destacando o Copão Tocantins em sua quarta edição, neste ano de 2025. Roberto César, craque comentarista. A gente começa falando sobre o time da casa. No sábado, 19 de abril, Lavandeira realizou a sua segunda partida, recebeu o VIP da cidade de Arraias e venceu. Tinha que vencer por 13 gols de diferença. Eu não vou negar que poucas pessoas acreditavam, mas Lavandeira surpreendeu a seleção e venceu pelo placar de 18-1. Danilo marcou o único gol da seleção de VIP lá de Arraias, enquanto Gabriel, Marley, Pedro Júnior, Decão, Felipe Brito e Neném, cada um desses marcaram um gol. Ian Rocha, Luizinho e Liedson, cada um desses três jogadores marcaram 2 gols, enquanto Marcelo marcou meia dúzia de gols. Lavandeira 18, VIP 1, Lavandeira desse grupo. Com essas 3 equipes, a Lavandeira avança para a próxima fase, ainda na fase regional. César? É a fase de grupos, né, onde Lavandeira estava com mais essas 2 equipes de Arraias, a equipe do VIP e a equipe do Colinas, né, onde tivemos na cidade de Arraias um empate de 2-2, né, o Colinas ganhou do VIP 13 ou foi 14-1, se eu não me engano, 13-1 e Lavandeira vencendo aí pelo um placar bem elástico e conseguindo a sua classificação. Mas é muito positivo e vale ressaltar a participação dessa equipe do VIP nesse Copão Tocantins. É uma equipe que eles têm um projeto social, né, onde oportuniza atletas, e isso é muito importante. Eu acredito que, independente do resultado, mas o mais importante é a participação. O esporte, ele proporciona isso, esses grandes momentos de integração, e parabéns à equipe de Lavandeira por ter conseguido um empate lá na cidade de Arraias, venceu aqui na cidade de Lavandeira, conseguiu aí 4 pontos nessa primeira fase, né, passando pelo critério saldo de gols. Agora esperar finalizar as últimas rodadas para saber quem Lavandeira enfrenta aí para os próximos confrontos. Tá certo, Roberto César, craque comentarista de Lavandeira. Nós vamos para Ponte Alta do Bom Jesus, porque a seleção de Ponte Alta realizou a sua segunda partida nesse Copão Tocantins 2025. Ponte Alta que estreou contra Dianópolis, lá em Dianópolis, perdendo pelo placar de 4-0. Agora, jogando em casa, Ponte Alta do Bom Jesus perdeu de novo, desta vez para Conceição. Ponte Alta 0, Conceição 2. Roberto César. É um grupo muito difícil, né? Um grupo complicado. A seleção de Dianópolis já é uma seleção já bastante treinando já há bastante tempo. A seleção de Conceição grandes, a gente tem grandes informações também, como um grande time. Ponte Alta, né, buscando reestabelecimento na competição, né, perdeu por 4-0 em Dianópolis, tinha que vencer no jogo contra Conceição, né, e aí acabou perdendo. Então fica agora esse confronto, vai ser decidido aí para ver quem passa para a próxima fase no jogo lá em Conceição, né, ambas as equipes com 3 pontos.
Dianópolis com saldo de gol de 4 gols positivos, Conceição com 2 gols positivos. Então Conceição, a vitória simples classifica, né? E Dianópolis, um empate também simples classifica. Então vai ser uma grande partida de futebol nesse jogo lá em Conceição. Tá certo, Roberto César, é o programa Hora do Esporte, nesta quarta-feira, 23 de abril de 2025, de Ponte Alta do Bom Jesus, a gente vai para Porto Alegre. Porto Alegre jogou pela segunda vez nesse Copão Tocantins, recebeu a seleção de Chapada da Natividade e empatou pelo placar de 1-1. Marcou para Porto Alegre, eu não peguei o nome do jogador que marcou para Porto Alegre, enquanto Devan marcou o gol da Chapada da Natividade. Porto Alegre na primeira rodada já havia perdido lá em Paranã para Paranã por 2-0, Chapada estreou com empate por 1-1 e agora teremos no dia 4 de maio, Roberto César, o jogo entre Chapada e Paranã. Facilita, né? Fica aí uma oportunidade para as duas equipes, Chapada e Paranã. Paranã vai buscar o resultado, né? Porque uma vitória simples dá a classificação e Chapada também precisa do resultado, né? Aí não, o empate não serve mais. O empate, Chapada fica com 2 pontos. Paranã com 4 pontos. Então o que interessa para a Chapada é só a vitória. Então será uma última rodada aí com bastante emoção e com certeza o torcedor vai presenciar aí jogos muito bons. Tá bom, grande Roberto César, nosso craque comentarista da região sudeste. A gente passa, César, para a região sul, porque a gente sempre destaca aqui as notícias de São Salvador, porque a gente deu oportunidade para todas as seleções, todas as secretarias enviarem notícias das suas respectivas cidades, mas quem sempre lembra de mandar essas informações somente o nosso amigo Ângelo Rocha, secretário municipal de esportes da cidade de São Salvador. Ele me falou hoje pela manhã que São Salvador volta a jogar no sábado, dia 26, no próximo sábado, pela segunda rodada, vai jogar na comunidade do Retiro, lá de São Salvador, vai enfrentar uma equipe da zona rural, que é o Cruzeiro e São Salvador, dia 26, sábado, às 4 horas da tarde. São Salvador, que já estreou na primeira rodada, jogando contra a seleção de Aliança, e a Aliança venceu em São Salvador pelo placar de 1-0, César. Então São Salvador aí vai buscar a sua reabilitação, né? Mandamos um abraço aí pro grande secretário Ângelo Rocha, um grande entusiasta do esporte, né? E vai buscar a vitória, né? Porque com a vitória tem ainda uma chance ainda de continuar na competição. Roberto César, Ângelo Rocha envia também a informação de que começa no final de semana o Campeonato Intermunicipal de Palmeirópolis. Ainda não tive o prazer de conhecer Palmeirópolis e nem mesmo São Salvador, mas com certeza iremos conhecer ainda essas duas belas cidades. Domingo, dia 27, São Salvador já disputando aí o Intermunicipal de Palmeirópolis, enfrenta o Vila Real às 4 horas da tarde. Bacana, né, César? Tá difícil a situação no Copão Tocantins, mas não para e já vai participar aí deste intermunicipal na cidade de Palmeirópolis. O esporte é isso, né? A gente vê as movimentações, tá tendo o Copão, tá tendo o municipal na cidade de Aurora, agora começa esse intermunicipal lá de Palmeirópolis e é isso, né? O Copão é um campeonato curto, né, as equipes praticamente aí com 2 jogos só, então tem que pensar o esporte, né, já na sua movimentação, e parabenizo aí a equipe de São Salvador já por estar, né, dando sequência, né, porque o esporte é isso, a gente tem que estar sempre em movimento, é o futebol, é o futsal, né, o vôlei, onde as cidades também têm uma frequência grande nessas outras modalidades, para que movimente o esporte durante todo o ano.
Tá certo, grande Roberto César, nosso craque comentarista, é o programa Hora do Esporte desta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Roberto César, para fechar com relação ao Copão Tocantins, combinado espera um pouquinho mais, a Aurora do Tocantins também para entrarem em campo, mas com relação ao grupo de Novo Alegre, Almas joga no próximo final de semana, no dia 26, sábado. Almas recebe Natividade. Almas que já jogou uma vez em Novo Alegre, perdeu para Novo Alegre pelo placar de 1-0 e Natividade fazendo aí sua estreia, jogando fora de casa diante de Almas. César? A Almas, a equipe de Almas tem que buscar o resultado, né? Perdeu o primeiro jogo, recebe a equipe de Natividade em casa, né? Tem que vencer para continuar aí com esperança para a próxima fase. Até acredito que várias pessoas já até deram a sugestão à organização desse Copão Tocantins justamente por essa pausa, né? A equipe vai numa sequência, depois para aí 15 dias, né? Perde totalmente o ritmo, né? E prejudica as equipes na sequência, porque é fundamental, como passaram aí mais de 60 dias treinando, né, e já manter uma sequência de jogos até para as equipes poder manter um padrão, né, e a gente vê a equipe, por exemplo, cito aqui a equipe de Novo Alegre, né, venceu a equipe de Almas, aí agora parou um final de semana, vai no próximo, né, e a gente sabe das dificuldades do futebol amador, né, o quanto muitos atletas não têm compromisso, isso dificulta muito a parte dos treinadores, porque é um campeonato que podia estar com mais sequência, né, de jogos, já quando pegasse, dar uma sequência de todos os finais de semana, também para incentivar o torcedor, os jogadores, motivar, mas a gente está com muita esperança aqui nas seleções aqui da nossa região. Muito bem, é o programa Hora do Esporte desta quarta-feira, 23 de abril de 2025, e a gente destaca a partir de agora, craque comentarista Roberto César, o campeonato municipal da cidade de Aurora do Tocantins, que viveu nesse final de semana a sua terceira rodada, com 2 jogos, um no sábado e um no domingo. No sábado, Azuis e Contagem 0-0, e no domingo, Iuri 7, 4, Fortaleza 0. Tiago, Caio, Mike e Eldinho marcaram para o Iuri 7. A próxima rodada, a quarta, acontece neste final de semana, no próximo final de semana. A Azuis e Escolinha joga no sábado, dia 26, enquanto Fortaleza e Contagem joga no domingo, dia 27. A classificação está da seguinte forma: na primeira colocação está o Azuis com 5 pontos, em segundo o Iuri 7 com 4, em terceiro o Contagem também tem 4, em quarto Escolinha, em quinto Fortaleza. Essas duas equipes ainda não pontuaram. César? É um campeonato muito equilibrado, né, entre as duas equipes lá. O Iuri 7, uma equipe já bastante tradicional na cidade de Aurora. Tenho conversado com o secretário Eldinho, né, com alguns torcedores. A gente vê o quanto o campeonato está movimentado, né, passando agora no domingo passado, né, vindo da cidade de Ponte Alta, passei, já tinha finalizado o jogo, o quanto de torcedor ainda tinha no estádio de Aurora. Então isso mostra o prestígio do campeonato, né? Acredito que tanto o torcedor acompanhando a seleção nesse Copão, mas também prestigiando as equipes do futebol local. Isso engrandece o futebol de Aurora, engrandece a seleção e engrandece todos aí amantes do esporte. Roberto César, craque comentarista, reta final do nosso programa Hora do Esporte desta quarta-feira, 23 de abril, torneio realizado em Divinópolis, Goiás, torneio de futebol. O Arrepia do técnico Wagner Leles foi o grande campeão.
15 mil em premiação. O Arrepia foi o primeiro colocado, o grande campeão, levou 9 mil reais, enquanto Luiz Eduardo Magalhães, o vice-campeão, ficou com 6 mil reais. Nas semifinais, César, o time do Arrepia venceu o Masque de Campos Belos de Goiás por 4-0 e na grande final 1-1 com Luiz Eduardo Magalhães, e nos pênaltis venceu o time do Arrepia, do nosso amigo Wagner Leles. Gostaria até que você mandasse um forte abraço para ele conversando com a gente. César entrou há pouco tempo a atuar no futebol como treinador, e depois ele vai me passar, porque já são tantos títulos conquistados em tantos torneios que ele disputou, dirigindo aí a equipe do Internacional lá da cidade de Novo Alegre, ele no comando técnico de times também da cidade de Campos Belos. Enfim, um grande técnico, um técnico vitorioso, nosso amigo Wagner Leles. Parabenizar, né, a Prefeitura de Divinópolis, em nome da nossa prefeita Estênia, teve aqui no torneio preparatório para o Copão e dando esse grande incentivo, né, nesse torneio 19 de abril, né, com esse grande torneio de futebol. Pego até uma frase do nosso amigo Hamilton Mendes, né, dos craques do rádio, onde chama o Wagner de Papa Titos, né? Wagner Papa Titos. Então só parabenizo ele por estar aí à frente do esporte, uma pessoa que a gente vê que tem paixão pelo que faz, né? Deixa os seus muitos afazeres para estar incentivando o esporte. São pessoas como essa que com certeza faz toda uma diferença no esporte. Então, um título mais do que merecido. Ele se esforça bastante, todos os torneios que participa, vai com grandes times, com grandes jogadores. Isso abrilhanta qualquer competição. Quando você vê um craque, a torcida levanta para aplaudir e assistir. Então, só parabenizar, Wagner. Você é um grande amigo e que continue proporcionando alegrias, né, para os torcedores, para os amantes do esporte. Parabéns por mais essa conquista. Roberto César, craque comentarista. Ontem eu tive a honra de ser convidado para participar de um futsal, um jogo ali na cidade de Combinado, e após a partida um debate polêmico, César. É até ruim e ao mesmo tempo é bom, porque as pessoas, você tem sua credibilidade no esporte, a você como jogador da seleção de novos, como jogador hoje, um dos principais jogadores também aí da seleção de veteranos da cidade de Lavandeira. É bom ouvir a sua opinião no debate caloroso que tivemos ontem na cidade de Combinado, César, com relação a jogos, a torneios, a campeonatos, a premiações, e a gente comentando lá, e cada um, claro, com um pensamento diferente, porque hoje jogadores não querem mais brincar. Os bons jogadores, os considerados bons jogadores, não querem mais participar para brincar, porque gosta do futebol, porque tem amor pelo futebol, brincar e ajudar ali aquele time a ser campeão, a ganhar um dinheiro para poder investir no próprio futebol, ali comprar uma bolsa, medicamentos, uma garrafa d'água, juntar um dinheiro ali para uma festa, para alguma coisa. Eles falando que muitos jogadores só vão disputar certos torneios, certos campeonatos, se derem dinheiro para eles. E aí um time, não sei esse torneio lá em Divinópolis, César, não tem nada a ver o que nós discutimos ontem, já é outro assunto, mas por exemplo, lá em Divinópolis eu não sei que aconteceu, a premiação de 9 mil para o time campeão, e aí tem torneios que acontece o seguinte: ganha os 9 mil e tem que dividir os 9 mil todinhos aí com os jogadores. E aí ontem a gente discutindo essa situação, e eu acho que você entendeu, tentei colocar aqui mais ou menos para você entender, e queria saber qual a sua opinião com relação a tudo isso, César. Eu sou totalmente a favor da organização do esporte, né? Eu acredito que toda a equipe, para ela ser bem gerida, para dar certo, para ter entusiasmo, para que os jogadores eles se empolgam cada vez mais, ela tem que ter uma organização, tem que ter uma comissão técnica. Isso aqui em Lavandeira nós já falamos várias vezes, né? Tanto que quando nós criamos a Liga Esportiva de Futebol de Lavandeira foi justamente para isso, para que nós possamos organizar os clubes, né? E eu vejo cada clube
né, independente da premiação, mas ali 30%, 40% de qualquer premiação que o clube ganha, ela tem que ficar no caixa do clube, né? O quanto é bom você ir para um campo com uniforme novo, com tudo organizadinho, com bolsa para carregar o uniforme, com garrafas de água, com uma bolsainha com remédio, com gelol para que o atleta machucar, ter seu medicamento, ter bolas em condições de jogo para você estar levando para o jogo. Até mesmo quantos atletas não já tiveram aqui em situações complicadas que tivemos que fazer vaquinha para ajudar com qualquer um problema ou outro, né? Se o clube ele tiver esse auxílio, tiver esse fundo, né, como se diz, isso aí serve para isso, fazer uma confraternização final de ano. Então os atletas, né, a gente tem que pensar mais nisso, né, porque hoje você disputa um torneio, um campeonato ganha, a maioria quer que senta ali, vai farrear, acabar o dinheiro do dia para a noite. Nós não podemos pensar desse jeito. E as pessoas que estão à frente têm que passar a fazer diferente, né? Até para que nós possamos organizar, mesmo que seja um futebol amador, mas que seja um futebol organizado, né? Até em 2009 ou 2010, se não me engano, na primeira competição que nós realizamos pela Liga Esportiva de Futebol, todos os clubes, quando nós fizemos um intermunicipal, os clubes eram federados, todos os jogadores tinham um contrato de no mínimo 1 ano com cada clube, até para você organizar, porque hoje você faz um campeonato, no outro campeonato seguinte, por causa de uma chuteira, o atleta larga e vai para outro clube, ou porque ficou no banco, ele larga e vai para outro clube. Então é uma forma de você organizar o esporte, né? E a gente sabe da paixão que todos têm pelo esporte. Então, quanto mais organizado, melhor fica bom para os atletas, bom para o torcedor, bom para todo mundo. Então, eu sou totalmente a favor, né? A organização, ela só vem para somar e para acrescentar no melhoramento do esporte cada vez mais. Tá certo, grande Roberto César, nosso craque comentarista. Agora, para fechar com chave de ouro, no sábado eu também estive lá na cidade de Arraias. A Associação Atlética Aliança de Arraias completou 25 anos de existência, que tem como presidente o Rena, nosso amigo Rena, que é irmão do Fábio Pereira, que ajuda na organização desses grandes eventos esportivos aqui na região. E teve um jogo entre os amigos lá do Rena, o pessoal que joga no Aliança, e você foi um convidado especial, participou do jogo, inclusive me lembro que você deu passe para um dos gols do Aliança, e o placar final ficou 3-3 contra a equipe do Paralelo 13, que são jogadores arraianos que estão residindo na cidade de Goiânia. 3-3, ficou bom o placar. Depois a gente foi lá para a sede do clube, teve um churrasco, a gente tomou ali uma cervejinha, comeu uma carninha assada. Você conversou lá com seus grandes amigos, fez novas amizades, e esteve lá também o Adriano Lima, nosso amigo, grande artista da música, um grande show musical, e queria que você fizesse aí um balanço sobre este sábado, amanhã de sábado, que nós estivemos, a gente esteve, né, lá na cidade de Arraias. César, uma grande festa, né? A Aliança Futebol Clube completando 25 anos de história. Parabenizo o meu amigo presidente Rena, né, são 10 anos à frente da associação do Aliança Futebol Clube, 10 anos como presidente, e vem de encontro o que nós falamos anteriormente. Quem tiver a oportunidade de conhecer a associação do Aliança, vá a Arraias, né, para ver do quanto a organização de uma associação, de um clube, é importante. Hoje o Aliança conta com vários associados, tem hoje um ponto de encontro da associação, um clube, né, muito bem organizado, com piscina, um ponto onde a família pode ir, pode encontrar, pode se divertir. Então o futebol, né, é isso. E eu falo mais uma vez, quem tiver a oportunidade de conhecer, né, principalmente os dirigentes, quem toma frente aí do futebol, né, ver o quanto é importante você estar à frente e organizar, porque você vê uma festa daquela, 25 anos de história,
com toda aquela estrutura, a gente tem que ver para crer. Então eu só parabenizo o Rena pela belíssima festa, parabenizo a todos os associados. Foi um grande jogo, uma grande partida de futebol, 3-3, né? Um jogo fantástico e logo depois uma grande confraternização, né? Com a atração do nosso amigo Adriano Lima, deu um show como sempre. Então fico muito feliz e foi uma honra muito grande poder participar dessa história do Aliança completando 25 anos. Então muito obrigado. Falei lá para o nosso presidente, para o Rena, né? O Aliança hoje, ela é um exemplo de organização do futebol e digo a nível de estado do Tocantins, porque aonde eu passei eu ainda nunca vi uma instituição tão bem organizada como a Aliança, com muita credibilidade, as pessoas, os associados, todo mundo participa com muito entusiasmo, porque vê a organização do clube, todos os jogadores muito animados. Então parabéns, estão no rumo certo e com certeza serão exemplos aí para muitos clubes aqui na nossa região sudeste. Tá certo, craque comentarista Roberto César. Terminamos aqui mais uma edição do nosso programa Hora do Esporte. Obrigado, sempre muito bom. E as pessoas, os desportistas de toda parte do estado e também do Brasil ficam ansiosos por chegar quarta-feira para acompanhar o programa e acompanhar também os seus brilhantes comentários. César, obrigado. Eu que agradeço, um abraço a cada um e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço. Tá bom, gente, obrigado pelo carinho da audiência, fiquem todos com Deus, quarta-feira tem mais, se Deus quiser, até lá, tchau, tchau. Hora do Esporte, notícias de nossa região, convidados especiais, programa esportivo semanal.